Noite, Sérgio. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, nesse curso tão maravilhoso, tão importante, tão necessário. Então, meu boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu queria começar, fazendo a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, eu estou de barba, estou vestido com uma blusa marrom, né? É marrom, um pouco clara. O meu cabelo, ele é curto, da cor castanho, eu estou usando óculos de grau e eu estou sentado com um fundo de parede branca. E hoje eu tenho a alegria de estar aqui apresentando um pouco do que eu venho pesquisando na temática dos estudos sobre a branquitude, bem como a sua interface com a psicanálise. Eu agradeço demais, desde já, a presença de todas as pessoas que chegaram aqui, a todas as pessoas que amparam a existência desse curso, né? Em especial que eu estou vendo aqui o Sérgio, o Paulo, dá boas-vindas a quem entrou da ocupação, em especial aí a Gisele, a Leila, a Cris, né? Em nome de todo o Ocupa Nacional, mas especialmente o Ocupa Rio. E eu começo a minha fala, né, dizendo que defendi recentemente um trabalho de dissertação de mestrado aí na UFRJ, ou na UFRJ, orientado pela Mariana Molica, intitulado Lei dos Homens, a violência masculina na interface direito e psicanálise. E essa pesquisa de orientação psicanalítica, ela vai surgir e surge de uma leitura, né, sobre a incidência da repetição da violência masculina, especificamente aquela praticada em âmbito doméstico e familiar, no qual me proponho a investigar uma relação de causalidade entre o paradigma jurídico colonial e a subjetivação do imaginário masculino atravessado pelo ideal de brancura. E como que esse circuito fechado de reprodução, de repetição, ao invés de coibir, contribui para a incidência do ato violento. Eu sou bacharel em Direito, sou psicanalista, sou professor do curso de Direito, de uma disciplina chamada Psicologia Aplicada ao Direito. Então, esse recorte que farei da minha pesquisa hoje para que a gente possa começar a conversar diz respeito à temática da branquitude, que é uma temática que me interessa tanto a âmbito pessoal quanto a âmbito de pesquisa acadêmico, como também a temática da repetição. Ao final da minha fala, né, pretendo deixar um bom tempo para a gente poder conversar sobre ela, mas já separei todos os artigos que eu utilizei aqui na elaboração dessa aula, como também as referências em livro, que eu vou passar também e anotar no chat. Então, para que a gente possa compartilhar aí também, porque por mais que seja um curso, eu vejo também como uma espécie de grupo de estudo, de troca, né, de aprendizado, de conhecimento, enfim, daquilo que eu venho pensando ainda bem incipiente. Sérgio ou Paulo, eu queria pedir a gentileza de vocês me autorizarem a compartilhar o material que eu produzi. Vocês podem me conceder o host ou o co-host, por favor? Um minutinho. Beleza. Boa. Obrigado. Então, vamos lá, que nós temos uma montanha para subir. A temática ela é densa, ela é cheia aí de encruzilhadas possíveis, e eu pedi, né, enquanto referência bibliográfica, o texto sobre a meritocracia, que eu vou abordar, utilizá-lo aí enquanto pano de fundo, mas eu preparei esse material no qual eu posso também, né, disponibilizar ao final da aula, não tem problema algum, sobre a branquitude e repetição, e eu começo, né, utilizando aí a obra do Modesto Brox, de 1895, chamada A Redenção de Cã. Eu não sei se vocês já viram essa obra antes, ou se conhecem essa obra antes,
e eu vou utilizá-la para dar início a introduzir um pouco sobre a temática da branquitude, do ideal de brancura. Essa obra, feita pelo pintor espanhol, um homem branco, Modesto Brocos, em 1895, ela é tida, não foi no interesse de louvá-la ou de trazer ali a técnica, como ela é bem feita, ela é uma das obras mais preconceituosas da nossa escola brasileira. Por que que eu quis trazer a obra do Modesto Brocos? Para a gente poder começar a conversar. Porque essa obra ela foi feita logo depois, 7 anos depois da dita, né, abolição da escravatura no nosso país, e num contexto de instituição da nossa República. Então, segundo ali, a partir do século XIX, no momento em que surgiram as chamadas teorias científicas do branqueamento, que propunham ali como uma solução para a questão étnico-racial nos países colonizados, a miscigenação da população, incluindo ali os imigrantes europeus, geração por geração, com o objetivo específico de mudar o perfil racial do país. Esta obra, né, produzida, vou voltar com ela aqui para vocês gravarem, eu vou trazer aqui algumas explicações sobre ela. Esse quadro, ele vai remeter à imagística cristã da Natividade, no qual se encontram 3 personagens nesse quadro. Da esquerda para a direita, uma senhora negra, descalça, sob um chão de terra, que ergue as mãos e os olhos para os céus, ao lado de uma mulher, né, com um tom de pele mais claro, que segura o seu bebê branco e no colo, e um homem branco à sua direita. Essas 3 personagens, ou 4 personagens, né, representariam as 3 gerações necessárias para que o Brasil se tornasse um país branco. Era essa a ideologia na qual se superaria a questão étnico-racial em um país que foi o que mais recebeu pessoas no regime escravocrata do mundo todo. Ao que tudo indica, né, o marido da mulher, um homem branco, à direita, seria o elo que permite, ou que permitiria, supostamente permitiria, o branqueamento completo dos descendentes da senhora, possivelmente escravizada, e assim a sua salvação, a salvação dos seus descendentes. Isso remete, pessoal, essa ideia, esse quadro do Ernesto Brocos, remete ao que os pesquisadores da temática dos estudos críticos da branquitude têm chamado de branquitude ou branquidade, ou seja, as diferentes formas de percepção do mundo e a autopercepção de si, que manifestam a prerrogativa de que ser branco é um privilégio, que habita e que habilita outros privilégios. E a partir daí, né, eu trago o questionamento proposto pela Lia Schuckmann e pelo Williams da Costa Mello, no artigo que eu pedi enquanto referência bibliográfica, quais são os discursos e narrativas que vão sustentar a possibilidade de que, ao mesmo tempo em que se reconheça o racismo para justificar as desvantagens que atingem aos negros e indígenas de nossa sociedade, por outro lado, não seja reconhecido que os lugares de prestígios ocupados por cada pessoa branca ou branca também esteja associado à pertença racial. O Preto Zezé, da CUFA, ele fala que o racismo brasileiro é aquele em que todo mundo diz que existe, mas ninguém assume que pratica. Em resumo, é isso, né? Como que a Lia e o Williams conseguiram, através da ideia da meritocracia e da democracia racial, sustentar esses 2 pontos, esses 2 discursos que permitem, ao mesmo tempo, justificar a desvantagem, como também não reconhecer que os lugares de prestígio que as pessoas brancas ocupam estejam associadas à pertença racial.
Então, é a partir da ideia do mérito e da ideia da democracia racial que a gente sustenta a aula de hoje. Nós vamos conversar sobre a aula de hoje, mas isso não vem, né, de pouco tempo para cá. Toda a ideia, a partir da criação e do movimento colonial dos séculos 14 e 15, sustentadas na ideia de raça, permitiram que se pudesse classificar seres humanos a partir, né, da cor da pele. Como também outros discursos sem ser o científico, como também o religioso, como também o discurso jurídico, que eu vou trazer uma nota bem rápida logo após, permitiram com que esta ideia do mérito, esta ideia da superioridade, esta ideia da supremacia prevalecesse no decorrer dos séculos. Então, é a partir daí que a gente sai. E no artigo tem uma diferença muito importante que eu queria começar trazendo para vocês também, sobre a diferença entre privilégio branco e supremacia branca. A Lia e o Williams trazem que o privilégio branco ele vai ser um fruto, ele vai decorrer dos episódios de racismo cotidiano, do dia a dia, tendo-se que vantagens são construídas e concedidas sobre a égide do racismo. O privilégio branco está diretamente, então, associado à falsa ideia do mérito, de que as pessoas, ao não se enxergarem ou se racializarem enquanto pessoas brancas, adquirem, galgam ali posições, seja no nosso judiciário, seja no poder político, seja nos cargos de poder, nos cargos de decisão, nas universidades, pelo mérito, ignorando completamente ou não enxergando o viés racial no qual lhes é subjacente. E por outro lado, a supremacia branca refere-se a toda essa lógica de dominação, de hierarquização, de controle dos sistemas de poder, ocupando-se, então, né, com o objetivo, então, de moldar o mundo a partir dos interesses de pessoas brancas, administrando todos os recursos materiais, os recursos simbólicos, os recursos epistêmicos, os recursos, enfim, e apenas os distribuindo entre pessoas brancas. A ideia, pessoal, é pensar a branquitude enquanto um lugar de vantagem estrutural. Muito embora seja um lugar de vantagem estrutural, e é muito complicado quando a gente pensa essas relações de branquitude enquanto vieses de estrutura, porque a gente corre o risco de ignorar o fato de que, para que a estrutura continue se mantendo, para que a roda continue girando, precisa de pessoas para a sua agência, para que a lógica da branquitude, para que a lógica do mérito, para que a lógica da democracia racial se mantenha enquanto estrutura, se faz necessário pessoas para a sua agência. Pessoas que eu vou trazendo, né, o trem vai vindo, assim, o ponto da repetição vai chegando, que repetem em ato aquilo que não conseguem, não querem elaborar. Então, trago, né, a Cida Bento, que diz o seguinte, que a falta de reflexão sobre o papel do branco nas desigualdades raciais é uma forma de reiterar persistentemente que as desigualdades raciais no Brasil constituem um problema exclusivamente do negro. As desigualdades raciais e sociais representam um problema para o negro. É um problema dos brancos. A ideia, a categoria de raça que também aprisiona sem qualquer ilusão de simetria os corpos brancos foi algo criado por nós. E que, né, na medida em que em que eu, por exemplo, me identifico enquanto homem branco, se faz necessário primeiro visualizar todo esse ecossistema de ideias, para que a gente possa, na medida
né, das pesquisas, na medida da implicação, porque também essa lógica da branquitude não é fruto de uma completa ignorância. Existem pessoas extremamente inteligentes e estudadas que perpetuam essa lógica também. Passa por um lugar de interrogação, de não saber, inclusive. Então, vamos caminhando. Vamos conceituar, trazer um recorte, claro, né? Os conceitos são muito variados, mas o que representa, assim, para os interesses da aula de hoje, o termo branquitude, nesse sentido, vai se referir à prevalência das normas sociais, das normas culturais, das normas políticas brancas, as quais as maiorias étnico-raciais são confrontadas. Digo maiorias étnico-raciais no contexto brasileiro. Os estudos críticos da branquitude têm o seguinte objetivo: eles vão examinar, eles vão colocar o sujeito branco não na posição daquele que observa, de um grau zero, mas sim na posição daquele que é observado, daquele que é estudado, daquele que é problematizado. Então, os estudos críticos da branquitude vão examinar o modo em que o racismo estrutural e sistêmico, distinto do racismo ideológico ou psicológico, é correlato de uma identidade branca invisibilizada. Como tal, por ser definida enquanto universal, um ponto zero da identidade. Então, a ideia que é tributária de todo esse paradigma colonial foi colocar o homem branco nos seus atravessamentos também de linguagem, de gênero, de território, de sexualidade, de profissão religiosa, enquanto significante universal da humanidade. E esta ideia foi tida e trazida para cá em toda a agência colonial como que, né, como representação universal do ser humano. Ou seja, daqueles que não representam este universal, daqueles que não representam, têm esses traços, eram justificados novamente pelo direito, pela própria ideologia cristã, como não humanos, como objetos, os excluindo ali das gratificações socioeconômicas, das gratificações simbólicas associadas à branquitude. Então, assim como o sujeito racializado, o sujeito branco também é um produto do racismo, por favor, sem qualquer ilusão de simetria. Sem qualquer ilusão de simetria entre aquilo que perpassa um corpo branco e aquilo que perpassa um corpo não branco. O sujeito branco é um produto do racismo porque ele o cria, porque ele o sustenta, porque ele o mantém. E a produção de saber a partir de uma posição branca se revela parcial, se revela situada. A ideia dos estudos da branquitude é revelar o quanto que essa produção de saber, das mais variadas possíveis, jurídicas, psicológicas, sociais, históricas, é uma posição de saber parcial, é uma posição de saber situada em um tempo, em um espaço, a serviço de algo. O que, antigamente, né, os estudos sobre relações raciais não evidenciavam, justamente porque as pessoas brancas produziam, estudavam, pesquisavam sobre corpos não brancos e se deixavam invisibilizados, como se não fosse um problema deles e daqueles que pesquisam toda essa lógica. Então, a Edith Pisa, nesse livro Psicologia Social do Racismo, eu vou escrever no chat depois. Psicologia Social do Racismo, estudo sobre branquitude e branqueamento no Brasil, ele é organizado pela Iraí Carone e pela Cida Bento. A Edith Pisa, ela traz que ser uma pessoa branca te dá o privilégio de não ter que pensar sobre isso. É a possibilidade de você escolher entre revelar ou ignorar
a própria branquitude. E ela traz alguns pontos, assim, do que é, né, essa identidade racial branca, ou como a psicanálise vai entender, se apropriar deste modo de gozo. É algo consciente apenas para pessoas negras. Há um silêncio em torno da raça, da etnia branca. Não se produz, não se fala. Entretanto, na medida em que não se fala, a gente consegue ver os efeitos, principalmente, no meu caso, né, no poder judiciário, no poder executivo, no poder legislativo, nos cargos de poder, nas universidades, enfim. A raça, para os estudos críticos da branquitude, não é apenas vista como diferença, mas sim como hierarquia. Essas fronteiras, né, são sempre muito elaboradas, são muito contraditórias. Há um contexto de ideologia e de prática da supremacia branca, com uma integração sempre parcial entre elas. A discriminação não é notada entre os brancos. A discriminação não é notada e os brancos se sentem desconfortáveis quando tem que abordar assuntos raciais. E aí eu vou trazer um exemplo pessoal meu. A primeira pessoa, porque eu faço parte do Ocupação Rio, e por um tempo eu atendi, né, pessoas encaminhadas com conflitos de terra na região de Maricá, no Rio, uma parceria com o MST. E a primeira pessoa que eu atendi era uma mulher. E quando foi aquele nervosismo todo, né? Eu tinha acabado de entrar na ocupação. Quando a chamada abre, ela olha para a câmera, me vê e sai da sala. A primeira sensação que me deu foi um sentimento de vergonha. Depois de conversar com ela novamente, ela entra novamente na sala e diz que não se sente à vontade em fazer a análise com um homem branco. Foi aí, pessoal, que já estou dando as boas-vindas para a galera que está chegando na ocupação. A ocupação ele permite que a gente faça e se defronte com esse tipo de coisa. Porque foi a partir daí, eu acho que foi em 2020, não me recordo, 2021, se não me falha a memória, que eu comecei a me questionar sobre esse papel, sobre essa lógica da branquitude. Olha que eu entrei na pesquisa sobre o pensamento decolonial aqui na UFMG, em 2020. Então, eu fiquei um ano pesquisando negritude, tipo assim, estou arrasando, né? Pesquisando relações étnico-raciais. Na medida em que eu vou atender alguém, a pessoa fecha a câmera e fala que não se sente à vontade. Então, eu tive que me sentir extremamente desconfortável em ter que tratar do tema naquela época, porque era algo que eu tinha um completo desconhecimento e que reproduzia sem saber que reproduzia. Uma coisa é você repetir sem saber. A outra completamente diferente é você entender por que repete. Então, a partir daí, eu voltei o meu olhar para dentro e para fora, principalmente, e comecei a estudar a branquitude, né? Acho que fez mais sentido, né, para mim. Então, novamente, mais um conceito, que é os estudos críticos da branquitude, e aí a Ruth Frankenberg com a Edith Pisa também neste livro. Um lugar estrutural de onde o sujeito branco vê aos outros e a si mesmo. Uma posição de poder que não é nomeada, vivenciada em uma geografia social de raça, como lugar confortável e do qual se pode atribuir ao outro aquilo que não atribui a si mesmo. O desconforto, a pesquisa, a observação, a interrogação, a indagação, a dúvida, foram coisas que me perpassaram. Então, sair deste lugar de conforto, a Robin DiAngelo, que também é outra teórica dos estudos sobre a branquitude, diz que é um lugar de não se isentar. Mas para que a gente não se isente, aí, né, primeiro passa por um lugar de se localizar. Eu acredito que eu não estou aqui hoje dando uma aula sobre branquitude à toa, né? Não estaria aqui dando qualquer outra temática que não fosse essa.
Então, um lugar confortável e do qual se pode atribuir ao outro aquilo que não atribui a si mesmo. E para isso, adentrando aí um pouco mais na temática da psicanálise, eu venho trazer um recorte da Lélia Gonzalez, que traz aí a temática do racismo brasileiro, ou do racismo por denegação. Por quê? Ela diz que, para um bom entendimento das artimanhas do racismo, que ela caracteriza acima, o racismo por denegação, vale a pena recordar a categoria freudiana de denegação, a Verneinung, processo pelo qual o indivíduo, embora formulando um dos seus desejos, pensamentos ou sentimentos, até aí recalcado, continua a defender-se dele, negando que lhe pertença. Enquanto a denegação de nossa latino-americanidade, o racismo à brasileira se volta justamente contra aqueles que são o testemunho vivo da mesma, ao mesmo tempo em que diz não o fazer. O racismo no Brasil é aquele que todo mundo diz que existe, mas ninguém admite que pratica. Volto aí com o Preto Zezé. E por que eu trouxe essa citação da Lélia? Porque eu quero entrar com vocês, convidá-los a entrar na temática da repetição, mas acho importante trazer um recorte, fazer um pequeno jabá aí da dissertação, porque assim que tiver publicada, farei questão de mandá-la aí no grupo, para a gente poder ter acesso, ainda não foi publicada, mas eu faço uma provocação, e a ideia de produzir uma dissertação na interface Direito e Psicanálise é para a galera do direito ler também, principalmente também. Eu cunho a expressão direito como arma branca, pensando aí que ao longo de todo o período colonial brasileiro, o direito, que é tributário das ordenações filipinas, que é tributário dos códigos civis portugueses, que é tributário, nosso Código Penal, por exemplo, do Código Penal italiano, da época do regime de Mussolini, enfim, vai se atualizando, né? Ao longo de todo o período colonial brasileiro, tanto o conceito de homem quanto o conceito de cidadão obedeceu a uma lógica muito particular de segregação, na qual o pertencimento do indivíduo era definido em termos de vantagens sociais. O homem, né, que eu coloco aí, é o homem branco, cristão, patriarca, dono de propriedades, que se assemelhava juridicamente ao conceito de cidadão. Eu proponho na dissertação que o nosso direito brasileiro possui marcas de nascença que precisam ser evidenciadas para que a gente possa entender o mito da democracia racial, por exemplo. A ideia de meritocracia, por exemplo. Aquilo que, a partir da regulamentação autoritária do nosso poder, né, legislativo, permitiu com que as mulheres, por exemplo, fossem tratadas como bens semoventes pelos maridos. A negação e a proibição do acesso ao voto, ao trabalho. E falo isso porque a minha pesquisa também tem esse recorte de gênero, mas inicio pela categoria de raça, porque é essa categoria que nos constitui enquanto nação. O direito, no âmbito do projeto moderno e colonial de justiça, não foi capaz de universalizar a igualdade no Brasil, pelo fato de que a conformação do cidadão universal impôs uma estrutura de exclusão que afeta povos indígenas, mulheres, negras e pessoas que foram escravizadas ou que estão em regime equiparado à escravização hoje em dia. A ideia foi pensar que o Estado brasileiro e que o direito brasileiro não assistiu inerte a toda essa lógica de expropriação. Pelo contrário, foi ele, a partir da regulamentação autoritária, que permitiu isso. Até porque o regime escravocrata no Brasil era regulamentado por lei. O regime de negação de direitos às mulheres é regulamentado por lei. Enfim, achei importante trazer isso porque, ao final, eu vou abrir com uma questão acerca da reprodução em psicanálise. Mas vamos lá. Repetição
trouxe aí na imagem de fundo, né, uma representação do nosso país no divã, porque eu vi uma entrevista da Lélia Gonzalez naquele programa de entrevista do Marcelo Taz, que eu me esqueci o nome, me fugiu aqui a memória, dizendo que o Brasil, enquanto nação, é um país que não se deita ao divã. É um país que está condenado a repetir inúmeras e inúmeras vezes as suas mazelas, as suas, enfim, todo o regime de expropriação de direitos e de segregação, tendo em vista que não há um processo de elaboração, não há um processo de fala, de escuta, daqueles que perpetuam essa lógica. Então, eu trago um artigo da Andréa Guerra, que também vou disponibilizar um trecho do artigo, né, ao final aí no nosso chat, que ela diz o seguinte: a incidência mortífera de uma repetição histórica que, traumaticamente negada, insiste em se inscrever a contragosto nas páginas da história brasileira. Ora, o que se passa no contexto nacional, e é uma pergunta, né? O que se passa no contexto nacional que torna tão esmagadoramente violento, seja pela ambivalência, seja pela negação, o racismo brasileiro? Por quê? Né? E a pergunta que acredito e aposto na resposta, claro, né, sem correr o risco dos perigos de uma história única, a resposta e a aposta da psicanálise. O que se passa no nosso contexto nacional que torna tão violento, seja pela ambivalência, seja pela negação, o nosso racismo? Tão naturalizado, tão denegado, tão nas entrelinhas. Acredito que o movimento, que também faz parte de todo esse processo de questionamento, de interrogação, o movimento de pessoas que se identificam enquanto pessoas brancas, é fundamental para a mudança dessa lógica. Não desconsiderando, claro, né, e sem qualquer pretensão de salvacionismo branco, tá, gente? Eu só estou convidando as pessoas brancas que não iniciaram e que não pensam em si através de um viés racial à conversa, ao debate, ao questionamento, para que se somem a partir de toda a sua lógica, a partir de todos os seus privilégios, a desmantelar esse processo, aonde quer que estejam, na política, no direito, na psicanálise, na economia, na história, recontar isso. Então, a incidência mortífera de uma repetição. E aí eu fiz um pequeno sobrevoo, muito pequeno mesmo, até porque não daria tempo para poder trazer com complexidade assim toda essa história, a repetição em Freud, que se divide, né, da repetição em Freud até 1920, com a publicação de Além do Princípio do Prazer, e a repetição pós-Freud, pós-publicação de Além do Princípio do Prazer. E aí, 4 artigos para quem quiser se aprofundar na temática. Primeiro deles é a Comunicação Preliminar, de 1893, que, muito embora não conceituada a repetição, o Freud já comunica, né, que os histéricos, que as pessoas histéricas sofrem de reminiscências, por exemplo. E aí, de 1912, a dinâmica da transferência, porque neste primeiro período de teorização freudiana, a repetição está muito ligada e muito associada à ideia de transferência. O artigo de 1914, Recordar, Repetir e Elaborar, que no livro da Lúcia Grossi dos Santos, o conceito de repetição em Freud, ela destrincha esse artigo todo. E também Observações sobre o Amor Transferencial, de 1915. São 4 artigos. É muito legal assim, perceber como que por mais que a ideia, né, da teoria, da teorização freudiana seja feita de vai e volta, né, ele sempre relê a sua própria teoria, ele traz novos elementos. É muito interessante quando a gente, primeiro, contextualiza o momento histórico no qual Freud estava vivendo ao escrever o artigo,
como também entender que é um percurso que o Freud faz, né? A sua saída, assim, o seu rompimento com os estudos da medicina, por exemplo, e a partir de 1913, 14, começa a escrever os artigos sobre a metapsicologia, tentando ali conceituar e elaborar mesmo uma teoria da psicanálise, por exemplo. Então, o artigo Recordar, Repetir e Elaborar, de 1914, está inscrito nesse contexto histórico da produção do Freud, no qual ele denomina artigos sobre a metapsicologia, no qual ele se imbui da tarefa de se conceitualizar, de trazer os conceitos principais da sua descoberta do inconsciente, que se inicia ali em 1899, 1900, com a publicação da Interpretação dos Sonhos. Então, vamos primeiro nesse primeiro ponto, até 1920. Repetição associada ali à transferência, a repetição associada a uma manutenção do princípio do prazer. Então, a gente pode pensar que em 1914, nesse texto, Recordar, Repetir e Elaborar, o conceito de repetição deu entrada nos escritos freudianos, mas a gente não se esquece, não pode se esquecer, de que essa ideia vai estar presente, por exemplo, no artigo de 1896, eu acho que nas neuropsicoses de defesa, o Freud trata um pouco da temática da repetição, por exemplo, muito embora não conceituado. Então, a gente percebe, né, a partir da leitura do artigo do Freud, que a transferência entre o que ele denomina, né, o médico e o paciente, mas entre o analista e seu analisando, é apenas um fragmento da repetição. E que a repetição, até 1920, é uma transferência do passado esquecido. O que isso quer dizer? O analisando, a analisanda, transfere ao seu analista, à sua analista, um passado no qual ele não se recorda. E como que ele faz isso? A partir da repetição em ato. No momento em que, a partir do fenômeno transferencial, no decorrer da análise, no atravessamento do fantasma, igual o Lacan fala, a pessoa, analisando, elabora o que ela repete em ato, aquilo dá um sentido. Aquilo cria um sentido para ela. Só que, e aí vou dar um pequeno salto, né, mas já vou convidar vocês à leitura desses artigos, como também as referências que utilizei para preparar a aula. O Freud estava vivendo um momento do final da Primeira Guerra Mundial. E ele começa a receber em seu consultório pacientes, analisandas, que retornam dos campos de batalha. E ele começa a se questionar sobre a soberania do princípio do prazer. Por quê? Esses pacientes, essas pessoas que chegam dos campos de batalha começam a relatar sonhos traumáticos. Sonhos no qual o que antes Freud acreditava que serviam para se manter o princípio do prazer, para se manter essa homeostase, retornavam noite a noite, assombrando essas pessoas. Então, Freud começa a se questionar se o princípio do prazer é tão soberano assim, ou se existe algo que se sobrepõe a ele, o que aponta ali para além de um princípio do prazer. E aí, pós-1920, vou fazer uma pequena digressão ali em 1918, 1919, mas principalmente pós-1920, com a publicação de Além do Princípio do Prazer, e aí recomendo a leitura desses 3 artigos. Linhas de Progresso na Terapia Psicanalítica, 1918, que ele diz que eles... É muito massa, assim. Ele diz que eles precisam rever. Nós, psicanalistas, precisamos rever o andamento da nossa teoria. Então, ele anuncia aí, né, o prenúncio de uma mudança, de uma virada na teoria da psicanálise, que começa a partir da publicação do Estranho, do Unheimlich. O Freud ele vai suspeitar
a predominância, né, e trouxe essa citação aqui de 1919, é possível reconhecer na mente inconsciente a predominância de uma compulsão à repetição, procedente dos impulsos instintuais e provavelmente inerente à própria natureza dos instintos. Uma compulsão poderosa, Freud vai chamar de daimoníaca, de daimonisch, né, de destino. A própria natureza dos instintos, uma compulsão poderosa o bastante para prevalecer sobre o princípio do prazer. Então, em 1919, o Freud faz essa virada na sua teoria, destronando o princípio do prazer da sua soberania, entendendo que, emprestando a determinados aspectos da mente o seu caráter demoníaco, o daimoníaco. E ainda muito claramente expressa nos impulsos das crianças pequenas, uma compulsão que é responsável também por parte do rumo tomado pelas análises de pacientes neuróticos. Vamos aprofundar nisso. Então, 1914, recordar, repetir, elaborar. Para Freud, o sujeito está impedido de recordar o que esqueceu e recalcou, expressando-se por meio da ação repetida. Mais uma citação. Aprendemos que o paciente repete ao invés de recordar e repete sobre as condições de resistência. Podemos agora perguntar o que é que ele de fato repete ou atua. A resposta é que ele repete tudo o que já avançou a partir das fontes do recalcado para sua personalidade manifesta. Suas inibições, suas atitudes inúteis, seus traços patológicos de caráter. Pós 1920, é toda essa história que eu introduzi, né, novamente pela via da clínica, com seus pacientes neuróticos de guerra, que relatam seus sonhos traumáticos, como também nos fenômenos transferenciais dos neuróticos que ele tem em análise, nos jogos infantis, né, com toda aquela análise que ele faz do jogo, do carretel, do Fordá, do seu próprio neto, ele tinha ali na época 1 ano e 6 meses, e que jogava um carretel, né, e ao jogar ele enunciava a palavra for, né, e quando o carretel retornava, ele dizia dá. Para entender, né, como que esse bebê, essa criança, elaboraria, né, de forma com a prevalência do que ele já entendia enquanto pulsão de morte, a ausência da representação materna, por exemplo. Então, a compulsão à repetição, também, isso, além do princípio do prazer, página 34. A compulsão à repetição também rememora do passado, experiências que não incluem possibilidade alguma de prazer e que nunca, mesmo a longo tempo, trouxeram satisfação, mesmo para impulsos instintuais que desde então foram reprimidos. Então, os fenômenos da repetição na transferência, a análise que ele faz do jogo do Fordá, a análise que ele faz dos neuróticos de guerra, em todo um contexto de pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, levam a... Tem um livro muito legal também para quem curte história, foi recém-lançado, das cartas que o Freud escreve aos filhos. É um calhamaço desse tamanho, e em uma dessas cartas que o Freud escreve aos filhos na época, né, do lançamento, acredito eu, em 1900... Ah, tá. Estão perguntando se vai ter lista de presença aqui, pessoal. No lançamento do Além do Princípio do Prazer, é uma carta que ele conta aos filhos uma análise que ele faz de um sonho traumático que lhe é relatado na clínica. Então, a partir da comunicação que ele faz com os próprios filhos, ele já anuncia a necessidade de uma revisão da sua teoria. Então, ele percebe que tem algo ali, tem algo no psiquismo que não se submete à ligação, que não está sobre a predominância do princípio do prazer, e sim está além. Não se fixa nas representações,
não se fixa na rede de significantes, igual o Lacan vai trazer depois. Está para além da significação, está para além do racional, que existe uma força constante, tendo em vista a própria característica, a drang da pulsão de ser uma força constante, né, constant Kraft, que governa o sujeito, que vai assujeitar essa pessoa. E aí, quando Lacan, em 1964, pós-excomunhão, né, da IPA, decide retomar os conceitos freudianos, ele inaugura a repetição enquanto um dos conceitos fundamentais da psicanálise. E quando ele comenta o artigo freudiano de 1914, o Lacan ele se interessa muito pela relação da repetição. Aí o alemão, para mim, não rola muito, acho que é Wiederholung, com a rememoração, que é o Erinnerung. Então, a relação da repetição com a rememoração, indicando que ela se estabelece até o limite do real. O que isso significa, ou quais são os significados possíveis até aí? A ideia, pessoal, que o Lacan traz é uma relação entre repetição, rememoração, o universo simbólico, imaginário do sujeito, e o real. A rememoração, aquilo que o sujeito consegue rememorar, tem um limite. Até que ponto esse sujeito consegue rememorar os acontecimentos do seu passado? E esse limite, para o Lacan, é o real. Então, rememorar para Lacan seria repetir numa sequência, numa cadeia significante, na qual algo ali que não era representável no aparelho psíquico faz com que o ato de evocar uma memória produzisse lacunas que não eram ocupadas pelo universo simbólico do sujeito. Então, apesar, né, da relação entre recordar, rememorar e repetir, o Lacan traz uma diferença fundamental. Primeiro ponto, o limite da rememoração é o real. E o outro, nessa ocasião, eu lhes mostro, nos textos de Freud, que repetição não é reprodução. Jamais qualquer oscilação sobre esse ponto, Weiderholm, não é reproduzirem. Reproduzir é o que se acreditava poder fazer no tempo das grandes experiências de catarse. As experiências de catarse que inauguraram ali a técnica psicanalítica nos primórdios, né? Com Freud, o Boyer, o Brauer, seria de provocar na pessoa analisada, ainda tida enquanto paciente, uma catarse, uma liberação daquele conteúdo traumático. Então, reproduzir é o que se acreditava poder fazer nos tempos das grandes experiências de catarse, porque encontra esse limite, que é o real. Só que eu proponho na dissertação a retomada de um termo que, pela própria estruturação da teoria psicanalítica, foi deixado um pouco de lado, muito embora não invalidado, muito embora não negado, muito embora não desacreditado, que é o termo da reprodução. E aí, vou deixar aqui também a referência de um livrinho pequeno, mas é desses que você lê uma página por semana, que se chama A Repetição da Experiência Analítica, da Colette Soler. Esse livro foi o que eu mais utilizei na dissertação, muito embora, né, claro, no seminário 11, seminário 7, a Colette Soler, ela retoma os escritos lacanianos desde o seminário 2, na temática da repetição, e ela vislumbra ali esse termo que foi um pouco deixado de lado, e que o Lacan retoma só em 1973, num texto que ele denomina televisão. O Lacan vai mencionar que aquilo que se reproduz são os hábitos. E a sua função está no nível da gestão dos corpos. Os hábitos aprisionam, os hábitos canalizam a libido em vias estáveis, sempre as mesmas.
que fabricam, no fundo, as inércias libidinais. Então, diferentemente do ethos, da ética, a reprodução está a serviço daquilo que se tem enquanto hábito, enquanto aquilo que está inerte e que foi estruturalmente cultivado. Na dissertação, eu proponho que o direito está a serviço da reprodução, como também a lógica da branquitude. A ideia da branquitude está a serviço do hábito, da inércia estruturalmente cultivada, regulada. Só que elas vão deixar um lugar para repetição, enquanto possibilidade, porque essa regulação ela é falha, ela é não toda. Ela permite a passagem para o além do princípio do prazer, para a possibilidade de se elaborar e de se falar aquilo que não se consegue nomear. E aí eu vou trazer uma pequena citação da Colette nesse livro, só para ilustrar a ideia da reprodução. Por isso, a reprodução é um dos maiores problemas e insuficientemente percebido nas instituições analíticas. Por quê? Porque se o hábito é o regulador das condutas, se ele se impõe contra o choque das singularidades, o hábito também mata o pensamento. Ele próprio é aquilo que chamarei de pensamento impensado, corporalmente assimilado e colocado em ato. Tudo isso para dizer que a reprodução está em toda parte e que um bom número de reproduções não são repetições. Só são na medida em que essa regulação é não toda, ela é falha. A razão disso é de estrutura. O que se reproduz pode estar, e está, muitas vezes, a serviço do princípio do prazer, isto é, da regulação, da mínima tensão, das homeostases. Qual a relação, então, que eu proponho para nós aqui enquanto abertura? Nós temos, né, enquanto um país marcado por um processo secular de colonização, a institucionalização ou a instituição de ideias que canalizaram essa libido em vias estáveis, que está a serviço da gestão dos corpos, que está a serviço de manter essa estrutura sempre a mesma. A ideia do mérito, a ideia da democracia racial, a ideia de que, muito embora previsto no nosso texto constitucional, enquanto um direito fundamental, somos todos iguais perante a lei, independentemente de raça, credo, religião, enfim. Independentemente disso, a ideia é que essas instituições e essas ideologias estão a serviço não da repetição, estão a serviço da reprodução, estão a serviço da manutenção do estado de coisas como estão. Só que, né, e é a aposta que eu faço, a partir da ética da psicanálise, que passa principalmente por um processo de racialização dos analistas, principalmente dos analistas brancos, permite com que não se reforce essas identificações que, conforme o Fanon menciona, fecham o branco na sua brancura e o negro na sua negritude. A ideia proposta, né, na aula de hoje, e abrindo assim para que a gente possa conversar, é qual é o lugar do analista, qual o lugar não só da psicanálise, mas daqueles que sustentam o discurso da psicanálise, seus consultórios, na rua, nos projetos de extensão, o que cabe a nós, principalmente aqueles que se identificam com a branquitude. Como que a gente pode abrir espaço para o novo
Como que a gente pode abrir espaço para o inédito se a gente sustenta essa lógica de reprodução? Então, né, vou falar de mim melhor. A ideia de estar na ocupação foi um ganho para mim. Desde a época em que eu me senti envergonhado e embaraçado por aquele caso que eu contei para vocês, como também das supervisões que participei, dos grupos de estudo, num processo um pouco solitário até, de racialização enquanto homem branco. Análise pessoal, claro, né? Porque justamente foi nessas análises e nesses encontros em que eu pude sustentar semanalmente ou quinzenalmente essa interrogação do que é ser, né? Tem uma parte da dissertação que eu trago um conceito do teórico marxista mexicano que se chama Davi Pavón Cuéllar. O Davi Pavón Cuéllar, ele tem um conceito que se chama decolonização imaginária. E ele pega os ainda condenados da terra do Frantz Fanon para dizer que os movimentos de emancipação, os movimentos decoloniais, ao invés de permitir uma real emancipação das antigas colônias, contribuíram para a instauração do regime neoliberal nelas. Por quê? Não houve a possibilidade da garantia de um espaço, de uma iância para que essa nação se questionasse enquanto nação. E aí eu faço uma aproximação um pouco ousada demais sobre a lógica de subjetivação masculina atravessada pelo ideal de brancura, questionando um pouco esses movimentos políticos de hoje em dia que buscam aí o sagrado masculino, que buscam aí movimentos, seja ele Red Pill, sejam eles os esquerdomachos, numa busca de uma resposta rápida demais e que não abre a possibilidade para uma interrogação. O que é ser um homem branco? Ocupar esse espaço da crítica como também algo fundamental. Então, a ideia assim, de uma novidade, né, de uma possibilidade de continuar essa pesquisa de mestrado, está justamente em trazer, muito embora a repetição seja um conceito fundamental da psicanálise, trazer o que se reproduz também. E como que essas instituições que nós temos hoje contribuem para que essa lógica se reproduza, inclusive a jurídica. Bom, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Agradeço demais a atenção de vocês, sempre muito bom estar aqui, sempre também é uma honra para mim, e quero abrir para que a gente possa trocar ideia, vamos conversar. Obrigado, gente. Tá mudo. Nós que agradecemos, Ian, por sua contribuição aqui no nosso curso, que muito nos enriqueceu com o que foi falado, e nós queremos abrir essa oportunidade para as perguntas, ou direto aqui, ou no chat. Eu tô Está achando o chat. aberta a oportunidade. Olha o chat aqui. Gente, eu vou já, enquanto eu ouço vocês, só vou arrastar aqui os artigos e vou escrevendo aqui as referências também. Tem uma pergunta aqui, se você indica a leitura sobre o termo racialização. Ah, sim. O artigo, principalmente, esse diagnósticos sociais da branquitude. Tem um artigo dentre esses 4 que eu mandei, que se chama Diagnósticas Sociais da Branquitude. Ele é do Pedro Ambra. Pedro Ambra, que inclusive pesquisa sobre masculinidades, né? E ele, deixa eu ver quem que perguntou, ele, Larissa, traz, né, um pouco dessa conceitualização.
Eu coloquei também o artigo feito pela Mariana e pelo Fábio, que é direcionado especialmente àqueles que têm interesse por atender, né? O artigo se chama O Racismo e a Recusa da Transferência. Esse artigo para mim foi muito importante, sabe? Foi muito bom ler, né? Como que as relações raciais comparecem aí nos fenômenos transferenciais, sabe? E como que a transferência também pode ser tanto o motor quanto aquilo que engastalha o tratamento, né? Ao mesmo tempo interrompe a associação livre. Foi um artigo muito importante para mim. Eu vou anotar aqui a repetição na experiência analítica, Colette Soler, conceito de repetição de Freud, da Lúcia Grossi, psicologia social do racismo, Ida Bento. Estou anotando as referências aqui que eu usei para montar a aula de hoje. Branquitude, diálogo sobre racismo e antirracismo, da Lia Schuckman. Esse aqui, gente, para quem tiver, assim, já lido ou não, que do direito a gente chama de letra fria, né? Para quem não leu ou já leu o original dos textos do Freud e do Lacan, esse livro aqui eu acho muito bom para poder estudar. Ele se chama Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise Comentados. Ele foi organizado pelo Marcos do Rio Teixeira, lá da Associação do Ato Analítico de Maringá, Paraná. Então, vou... Marcos do Rio Teixeira. Pronto. Essas foram as referências que me embasei para a aula de hoje, esses 4 artigos e uma pincelada desses livros aí. Ah, tá. O da PISA de 98 tá dentro desse livrinho aqui. Deixa eu pegar ele aqui, o nome do artigo. Esse aqui. Porta de vidro, entrada para a branquitude. Está dentro desse livro aqui, Psicologia Social do Racismo. Para quem é das antigas da ocupação, o Gilberto que me indicou esse livro. Grande Gilberto. Salve. Questões, pessoal? Comentários? Rod, a palavra é sua. Se tem alguma pergunta, a oportunidade está aberta. Tem uma questão em relação a esse se reconhecer branco, né? Porque aqui no Brasil eu sou branco, né? Você é branco, mas quando a gente vai para a Europa, por exemplo, né? Eu já tive a oportunidade de fazer intercâmbio pelo governo e tal, e a gente lá é latino, né? Se a gente falar que é branco, tem aquela cena lá icônica, né? De Bacurau que os gringos riem, né? Quando o pessoal lá fala que é branco, né? Fala, vocês não são como a gente. Como é que você enxerga essa questão, assim, nessa construção desse reconhecimento, né? Enquanto corpos brancos, assim? Muito boa a sua questão, porque é muito... Acho que para responder ela, eu vou ter que me valer da criação de um terceiro espaço, sabe, Rod? Porque a gente consegue pensar a estrutura da branquitude associada ao racismo à brasileira e como que nós, né, pessoas brancas brasileiras ou latinas, não somos vistas enquanto pessoas brancas lá fora, tendo em vista que, historicamente, o ideal de humanidade, né, foi criado lá,
ou o falso ideal de humanidade, ou o pretenso ideal de humanidade, criado com o objetivo histórico, né, de se subjugar, de se silenciar, de se subalternizar as pessoas que residem aqui no sul global, né? Então, como que eu penso essa diferença? Eu acho que quando a gente localiza, quando a gente localiza o saber e torna esse saber geopoliticamente localizado, a gente consegue ter uma ideia um pouco mais precisa de como funcionam essas artimanhas, né, que a Lélia Gonzalez traz, ou essas estruturas do racismo em cada localidade. Quando você foi contando essa história, eu me lembrei do Bacurau também, né, de como que nós não somos vistos, né, enquanto categoria de branco, em locais onde o movimento e a agenda colonial se deu início, inclusive. Eu acho que, primeiro, então, né, resumindo, um saber localizado. Quando a gente localiza o nosso saber e traz esse saber num contexto geopolítico, a gente tem uma ideia mais precisa da onde se fala, sobre o que se fala e também o que as pessoas escutam da gente. Porque se, por exemplo, eu concordo com você, que quando a gente chega em países, né, do norte global, nós não somos vistos enquanto brasileiros, nós somos latinos. Porque, geopoliticamente, o saber produzido naquela localidade nos enxerga enquanto tal. Agora, né, se nós, e aí rodarmos aqui a América Latina, acredito que essa ideia de um recorte da branquitude seja um pouco mais evidenciado. Beleza? A Natália, Sérgio, rolou uma pergunta no chat aqui. Eu posso ler? Você lê? Não te ouço. Pode ler sim. Bom, a Natália Mata escreveu o seguinte: fiquei pensando na questão da negação barra desmentido. A gente pode considerar a negação racista como uma repetição que perpetua o racismo? Não só a negação da existência do racismo, mas do desmentido em relação ao saber vindo de pessoas negras, especificamente mulheres. Caramba, muito boa questão. A gente pode considerar a negação racista como uma repetição que perpetua o racismo? Olha, eu acho que eu consigo te responder essa pergunta, Natália, já tendo começado assim o início ainda de localização do meu saber. Eu vou te responder do local de onde eu falo, né? E do local de onde eu venho pesquisando, inclusive. Sim, eu creio que sim. Né? A negação racista como uma repetição que perpetua o racismo. Mas não só aquilo que se repete com o objetivo, não sei se só uma repetição, acho que era isso que eu queria dizer. Não sei se só uma repetição, porque a repetição, ela tem como objetivo, né, e aí a partir de uma leitura feita por Lacan, principalmente, a partir de 1964, a repetição tem como objetivo o encontro com o novo, com o que ele denomina enquanto tique. Então, eu colocaria um caldo aí. Ah, tá. Ih, rapaz, é Mariana. A repetição. A orientadora lascou, gente. A, a, eu colocaria um caldo aí da reprodução também, sabe, Natália? Da reprodução enquanto algo que perpetua o racismo, enquanto estrutura que impede, por exemplo, a possibilidade de se assumir esse saber enquanto uma verdade, enquanto um dogma, não enquanto uma doxa, né, uma mera opinião.
da entrada desse saber na universidade, por exemplo, como o Ocupação vem fazendo, rompendo com essa lógica de reprodução e buscando ali, partir das transmissões, a partir dos atendimentos que a ocupação se propõe a fazer, encontrar o que há de novo, de fato, que é a legitimação desse saber. Porque não diz respeito apenas a dar a voz, né, a emprestar a voz. A ideia que a gente se propõe a fazer enquanto pessoa branca que estuda branquitude é treinar um pouco o ouvido, a se implicar a uma causa, por exemplo, ou a um movimento que lhe diz respeito. Não só enquanto sujeito racializado, novamente, sem qualquer ilusão de simetria, mas como partícipe desse processo, enquanto pessoa que movimenta essa roda. Então, o saber vindo de pessoas negras, especificamente mulheres, encontra essa dificuldade de se ter o seu trecho, né, no que o Lacan chama ali de vias estáveis. Acredito por conta de todo esse movimento de reprodução que mencionei há um pouco tempo atrás. Mariana. Acho que a Débora levantou a mão primeiro, Mariana. O que eu vou falar, assim, acho que talvez seja mais na ordem de um comentário do que uma pergunta, não sei. Mas achei muito interessante essa, esse aspecto da repetição, né, da reprodução, assim, né, com essa questão da branquitude, assim, que era algo que eu ainda não tinha contato, achei muito, muito interessante. E eu fiquei pensando bem, assim, junto com a Natália, assim, nesse lugar do tipo, então, se esse aspecto da repetição, né, funciona mais interligado a essa questão, né, né, da branquitude, se o racismo funciona muito nesse lugar mesmo da repetição dessa coisa do traumático, assim, da denegação, assim, fiquei pensando nisso, assim, nesses aspectos da repetição, achei muito interessante dessa diferenciação, assim, e vou querer ler mais, assim, gostei muito de ter acesso a essa referência, assim, que você deu pra gente. Legal. Eu acho que seria legal esse ponto do traumático que você traz, Débora, e queria pedir ajuda aí à universitária Mariana, porque ela tem uma tese sobre isso, né, sobre o gozo racista, que eu queria, além de passar a palavra para ela, solicitar aí a contribuição dela também. Por favor, Mariana. Ian, olha só, Opa. quem tá com a conta da Mariana sou eu. Paulo, bom, para quem não me conhece, porque é ela que é a host da chamada. Ah, Enfim, sim. a gente só consegue Melhorou gravar, bastante. fazer com a conta dela. Então, desculpe se eu te decepcionei, meu querido. Pelo contrário. Mas, assim, aproveitando que eu tomei a palavra, Ah, queria te elogiar, assim, demais, assim, pela sua transmissão, pela sua explicação e exploração dos conceitos, cara, tava na sua defesa do mestrado, foi maravilhoso, importantíssimo, né, tocar nesses temas. O que eu falei que eu queria fazer o comentário, né, era em cima, e acho que também, né, comentar um pouco da pergunta do Rod, é, um pouco, né, quando ele falou assim, eu fiquei me perguntando, quando vocês falaram, eu fiquei me perguntando, né, o quanto que o reconhecimento só se dá a partir do outro, né? Então, é, e como é que, e aí eu acho que meu comentário vai fazer uma espécie de nó, mas é a seguinte, né, você fala em dado momento na sua aula, né, como é que tem uma diferença muito grande entre repetir sem saber, né, que é alguma coisa que está nesse plano aí do gozo, com certeza, e saber por que repete. Tem uma diferença. Eu acho que essa diferença é fundamental, né, para
tanto para uma coisa quanto para outra, assim, pelo menos para a gente um pouco se situar nesse lugar aí da branquitude, nesse lugar aí de privilégio, de sair desse repetir sem saber, e se não sabe goza, né? E pro não saber por que repete. E eu acho, e aí, né, acho que a experiência, né, que o Rod traz, que vocês trazem da coisa do quando a gente vai lá para fora, a gente não é mais branco, a gente vira outra coisa, né? Eu acho que é uma experiência que permite que uma lacuna apareça. Essa lacuna mesmo que você explora, né? E acho que quer explorar, acho que no tratamento dessa questão, né? Enfim, da reprodução aí da branquitude, né? E do racismo. É, enfim, e acho que isso você vê isso também na tua prática, né? Lá com a Casa da Palavra, né? Poder falar um pouquinho disso aí também, achava legal. Uhum. Um abraço, meu querido. Tá, tá. Bom, pessoal, um comentário muito rápido, né? Eu falei com vocês que eu sou do direito, né? Minha graduação não é em psicologia, mas estou na psicanálise